Oiê, bora fazer a escola sabatina de hoje? Terça-feira, 12 de agosto. Vamos lá, então hoje a gente tem aqui, bem gravadinho, hein? Aqui a gente vai ter um pouquinho de escrito aquela noite da morte dos primogênitos, né? Então aqui tem até destacado. Na noite designada, os israelitas, junto a muitos egípcios e outros estrangeiros, abrigaram-se em suas casas, prepararam rapidamente a refeição de Páscoa e se vestiram para a partida. O clima era de grande expectativa, né? Então, meia-noite, passou ali, enfim, e daí houve ali a morte dos israelitas. E aqui a lição traz, né? Os egípcios haviam matado os meninos israelitas e agora enfrentavam a perda de seus primogênitos. Então, né? Somente ali nas casas marcadas com sangue foram poupados os primogênitos. Então, vamos analisar um pouquinho o texto de hoje junto com essa temática, focado aqui mais nessa temática da morte dos primogênitos, tá? Destacando essa parte da lição aqui que ela vai trazer. Então, é muito difícil às vezes a gente entender, mas eu queria contextualizar alguns pontos aqui com vocês. Aquela escrita ali, havia uma escrita nas portas egípcias, tá? A qual era feitiçaria, e era mais uma das crenças egípcias, as quais não eram, tá, ali adequadas à nossa fé. Elas não eram reais, não era nada do Deus verdadeiro. E então eles acreditavam que aquilo selava a casa deles. E daí Deus até pede, né, passa o sangue em volta para mostrar exatamente que Ele é o Deus verdadeiro, é Ele que cuida da casa, né, é Ele que pertence. Então aqui a gente tem Deus mostrando com o símbolo, né, o erro de outro simbolismo. É muito interessante. A gente vê muito isso aqui, principalmente em toda a Bíblia, né? Deus mostrando com símbolos que os personagens da época entendiam, tá? E aqui a gente vai ver, né, uma coisa que eu até botei aqui, né? A pergunta-chave, né? Por que um Deus de amor matou os primogênitos? E aqui, mais uma vez, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender. Que amor é esse? Opa, parecia que estava sem bateria. Que amor é esse? A gente não sabe identificar amor, até porque a gente fala assim, né, de não consigo amar alguém. A gente acha que amor é algo assim, a gente não compreende a grandeza do amor, partindo deste ponto já. E aqui a gente às vezes recorta pedaços e não consegue entender o todo. Então, a gente tem que entender, primeiro, aquilo não foi uma surpresa. Deus sempre tem seus avisos. A gente vê no dilúvio, todo mundo teve a oportunidade de aceitar entrar na arca, era só entrar, mas não foram. Aqui também, todos tinham a oportunidade de selar suas casas conforme Deus tinha ordenado. Tinha sido avisado, não o fizeram. Aí também a gente tem até o simbolismo de Cristo aqui, e também todos serão avisados sobre a volta de Cristo e chamados a aceitarem a salvação. Nem todos aceitarão, e a consequência disso é a morte, porque Deus é vida, o contrário de vida é morte, o contrário de Deus é morte. Então aqui isso fica muito claro, e a gente tem esse simbolismo da salvação muito claro também nessa temática inteira. Aqui então, o desejo de Deus nesse momento era que todos entendessem que Ele é o Deus verdadeiro. Então é uma pregação do Evangelho neste momento, e isso aqui também é importante. Os egípcios foram chamados da mesma forma que os hebreus. Então, muitos egípcios, meu Deus, tô confundindo, muitos egípcios vieram também, fizeram os rituais corretos como Deus havia ordenado, saíram ali, então, largaram todo aquele paganismo, enfim, então a gente tem sim egípcios que vieram, então todos eles receberam mesmo, e a gente tem aqui finalmente o falso Deus, o faraó, sendo, né, tudo batido, né, jogado no lixo ali. Então tem essa revelação muito grande nesse clima aqui. E eu queria pedir para vocês também comentarem aqui embaixo como explicar um Deus amoroso que causa a morte, porque essa é a pergunta-chave aqui do dia de hoje. E então, pra gente conversar aqui, você pode compartilhar aqui embaixo, adoraria. E nos vemos na próxima lição, no caso de quarta-feira, amanhã.